Ao Senhor toda honra e toda glória. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu já pedi perdão a Charles, vou pedir perdão a todos vocês. Eu recebi o convite, era de 7h30, depois mandaram outro banner de 7 horas e eu deixei fixo na minha agenda de 7h30. Então, em 33 anos de crente, eu acho que foi a primeira vez que eu cheguei atrasado no culto. Eu não gosto de chegar atrasado, eu só chego meia hora ou uma hora antes do culto, no domingo à noite, e meia hora antes da quarta à noite. E quando eu vou pregar nas igrejas, eu chego meia hora antes também, pelo menos, né, para conversar um pouquinho com o pastor, com o dirigente do culto e tal, para ficar a par das coisas, né? Mas tudo bem. Eu cheguei, Charles ainda estava falando. Cheguei 7h20. Acontece, né? Queridos irmãos, é com alegria que eu estou aqui e, ao mesmo tempo, com a grande responsabilidade de ministrar a palavra de Deus para os casais que aqui estão, né, para famílias que aqui estão representadas, e é uma alegria rever todos aqui. Agradeço desde já o convite do pastor Hamilton, missionária Ana, Charles, Fernanda, que lidera o Ministério da Família, o Ministério dos Casais aqui na igreja. E Fernanda mandou um recadinho para mim perguntando se eu ia usar transparência, PowerPoint. Eu disse que não, porque o que Deus colocou no meu coração não foi de trazer uma palestra, mas trazer mais um estilo de pregação mesmo, hoje à noite, para falar sobre esse tema tão importante, preparados para as boas obras. Vocês já ouviram, né, nesse segundo seminário para casais renovados, o pastor Gutenberg, da Igreja Metodista, né, falar sobre crucificados e sepultados com Cristo. E também o pastor João Júnior, que está aqui com a esposa, da Igreja do Betel Brasileiro em Pocinhos. Um prazer revê-lo, pastor. Falar sobre ressuscitados com Cristo, né? Parece que é uma sequência, né? Eu morro, eu sou crucificado com Cristo, mas eu também sou ressuscitado com Cristo, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 6. E sendo morto e ressuscitado, eu tenho que estar preparado também para fazer as obras de Deus, para praticar as boas obras do Senhor. Então eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus para meditarmos nessa noite em Romanos capítulo 16, vamos ler apenas os versículos 3 ao 5. É o último capítulo, né, da carta de Paulo aos Romanos, onde ele já está aqui nas suas considerações e saudações finais. Romanos 16, versos 3 a 5, somente a gente vai ler. Diz assim a palavra do Senhor: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, apresentamos nossos corações, nossas vidas, nossas mentes diante do Senhor nesse momento, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Eu confesso e reconheço que nada sou, nada sei, nada posso fazer sem Ti, mas eu me coloco em Tuas mãos, pedindo o Teu auxílio, para que o Senhor venha me usar nesta noite para a edificação das nossas vidas. Seja glorificado, seja exaltado na vida de cada casal, na minha vida, na vida de cada família e cada casal que aqui está. Em nome do Teu Filho Jesus, com o perdão dos meus pecados, é que eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Muito bem, queridos irmãos. Eu acredito que no projeto de Deus para a criação, o homem e a mulher, que foram criados como a coroa da criação de Deus, foram criados para viver na presença de Deus, gozar eternamente da sua presença e glorificar o seu nome eternamente. Dentro desse projeto de criar o homem e criar a mulher, Deus também criou a instituição do casamento, onde o homem e a mulher são chamados a se unirem, se completarem, se ajudarem mutuamente, estarem unidos até que a morte os separe. E da mesma forma, viver essa unidade conjugal e a vida comum no lar, na presença de Deus e para a glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo
na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5, ele ensina sobre o casamento, ele enaltece o casamento, ele dignifica o casamento, ao comparar a relação entre o marido e a esposa com a relação entre Cristo e a igreja. E isso enaltece o casamento, a união entre marido e esposa. E ele reafirma que o casamento deve ser vivido assim como Cristo e a igreja vivem para a glória de Deus, deve ser vivido também para a glória de Deus. Essa união entre marido e mulher, que é bela, que é completa, profunda, comprometida por uma vida inteira, que ocorre exatamente, só pode ocorrer de acordo com a palavra de Deus, entre um homem e uma mulher, que envolve o corpo físico, envolve a união intelectual, a afeição, a vontade, envolve também e principalmente o lado espiritual do casal e ministerial também. E foi essa instituição foi idealizada e foi criada por Deus para ser vivida para a adoração, para o serviço, para a prática das boas obras e para o serviço ao Senhor, para a glória do Senhor. Em resumo, queridos irmãos, eu acredito que o propósito maior e último do casamento não é fazer você e sua esposa ser felizes, não é fazer eu e a minha esposa sermos felizes, é glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Eita, que eu ouvi pouco amém. Vou dizer de novo. O propósito final e último do seu casamento com a sua esposa não é fazer você feliz ou fazer sua esposa feliz, é glorificar a Deus. Amém? Amém. Agora eu senti firmeza. Muito bem, porque Deus mesmo planejou o casamento para que ele seja glorificado. Ele planejou o casamento para que o casal junto possa realizar as boas obras que ele mesmo de antemão planejou para aqueles que são salvos pela graça por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. No dia a dia, nem sempre a convicção e a prática dessa verdade está tão presente quanto deveria estar nos casamentos, inclusive nos casamentos dos crentes, nos casamentos cristãos. Mas para nós cristãos que procuramos de fato seguir a palavra de Deus, fazer o que a Bíblia ensina, o que prega o cristianismo, o estudo e a busca por viver essa verdade deve ser constante. Ou seja, o casal cristão, ele deve ter como prioridade na sua vida praticar as boas obras que Deus preparou para eles. E é importante afirmar aqui que, em primeiro lugar, as boas obras que estamos falando são as obras de Deus, as obras que são planejadas por Deus, porque os espíritas fazem boas obras, os católicos fazem boas obras, mas não são as boas obras de Deus, planejadas de antemão por Deus, que Paulo fala lá em Efésios no capítulo 2. Então são as boas obras planejadas por Deus que nós queremos falar aqui. E quando alguém me pergunta: pastor, o que são essas boas obras? Eu gosto de dizer que é tudo aquilo que o crente faz desde a hora que se acorda até a hora que vai dormir para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos para glorificar a Deus são essas boas obras que Deus planejou de antemão para que nós, pessoas salvas pela graça e por meio da fé, regenerados pelo Espírito Santo, possamos praticar. E em segundo lugar, que só e somente só pode realizar essas obras planejadas por Deus aqueles que são salvos pela graça por meio da fé, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo de Deus e receberam uma nova vida, se tornaram novas criaturas. Só estes podem praticar as boas obras. Então só os casais cristãos podem praticar boas obras cristãs, boas obras preparadas e planejadas por Deus. Amém? Nesta noite eu quero então, vendo esse tema, olhar para o exemplo do casal Áquila e Priscila. Personagens bíblicos que aparecem poucas vezes nas Escrituras, mas que podemos tirar várias lições importantes a partir do seu exemplo de vida como casal cristão,
e aprendermos como um casal cristão pode estar preparado para as boas obras de Deus. Logo, é importante saber quem foram Áquila e Priscila. Os poucos dados sobre esse casal estão nas cartas do apóstolo Paulo, nas saudações finais, e também na narrativa de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila era um judeu originário do Ponto, que emigrou para Roma, onde sua profissão de fabricante de tendas era muito requisitada. Priscila, esposa de Áquila, os dois se converteram ao cristianismo e foram expulsos de Roma devido a um decreto do imperador Cláudio na época. Então o casal se estabeleceu sendo expulso de Roma, saiu de Roma, foi para Corinto, onde juntos evangelizaram e conseguiram alcançar outras pessoas para o cristianismo. Mas depois de Corinto, eles seguiram em missão como casal, por Éfeso e também depois em Roma, sempre apoiando o ministério do apóstolo Paulo, que elogia seus amigos e seus companheiros na missão de espalhar a fé cristã a judeus e especialmente aos gentios. Portas abertas, hospitalidade, serviço ao Senhor, igreja no lar, podemos dizer aqui na SEV, agrupes nos lares, uma união exemplar. Assim era lembrado pelo apóstolo Paulo o casal, a união, a casa, o lar de Áquila e Priscila. E olhando para esse casal, eu quero destacar aqui a seguinte verdade: o principal propósito da vida de um casal cristão é viver para realizar as boas obras planejadas por Deus e glorificar o seu nome. E olhando para este casal, eu quero trazer aqui para mim e para você algumas lições de como pode um casal cristão estar preparado para as boas obras de Deus. Primeira lição, está no verso 3. As suas vidas estavam unidas entre si e em Cristo Jesus. Diz assim o verso 3 do capítulo 16. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Suas vidas estavam unidas entre si, como marido e mulher, mas estavam unidas em Cristo Jesus. E eu quero destacar aqui, nessa primeira lição, essa expressão em Cristo, que significa ser membro orgânico do corpo coletivo de Cristo. Significa ser participante do corpo de Cristo, é estar unido a Jesus. Então, segundo essa expressão usada por Paulo em várias de suas cartas, quando nós nos convertemos, nós recebemos uma nova vida e esta vida está em Cristo Jesus. Veja bem, não é comum dizer que estamos em alguém, né? Eu estou em fulano, não é comum dizer isso, mas o apóstolo Paulo fez uso dessa expressão, não apenas com relação a Cristo, ele também usa essa expressão com relação a Adão. Ele diz em Adão, lá em Romanos, por exemplo, em um sentido parecido, em uma comparação, o que nos ajuda a entender o que significa estar em Cristo. Veja bem, quando nós estamos em Adão ou em Cristo, nós partilhamos com eles de suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, e recebemos então da parte de Deus o que essas obras merecem, como se Deus olhasse para nós e visse essas obras, ou de Adão ou de Cristo. E é nesse sentido que nós estamos em Adão ou em Cristo. E é por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 15, 22, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Em Adão todos morrem no seu pecado, em Cristo todos vivem na sua justiça e na sua obediência. Se em Adão nós nos rebelamos, nós comemos do fruto e recebemos o castigo de Deus, a morte eterna, em Cristo nós participamos ou praticamos a sua justiça e recebemos a recompensa dessa justiça, que é o perdão dos pecados e a vida eterna. A diferença, e a grande diferença, é que por piores que tenham sido ou que sejam as consequências do pecado de Adão, e as consequências são terríveis, nós conhecemos muito bem, as bênçãos da justiça de Cristo
são muito maiores, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Cristo Jesus. Então nós vemos que uma única vez o apóstolo Paulo usa a expressão em Adão, mas ele usa inúmeras vezes a expressão em Cristo, por tantas que são as bênçãos que nós recebemos em Jesus Cristo. Em Cristo estão representadas todas as bênçãos de Deus, tanto espirituais quanto materiais, tanto para esta vida terrena e passageira, como a vida por vir e a vida eterna no céu. Sobre as bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 1, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele diz, nós recebemos a eleição, a predestinação, a adoção, a redenção, a regeneração, a justificação, a santificação, o selo do Espírito Santo e a glorificação. Tudo isso nós recebemos porque nós estamos em Cristo, e também uma nova vida para ser vivida, para praticar as boas obras de Deus e para glorificar o nome de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Sobre as bênçãos materiais, Paulo escreve em Filipenses 4:19 que o seu Deus supriria todas as nossas necessidades, e aqui ele está falando de necessidades materiais mesmo, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Áquila e Priscila, eles estavam primeiramente unidos em Cristo, a Jesus Cristo. Eles tinham uma vida em Cristo, e depois eles foram unidos entre si, como marido e como esposa. Então, é importante a gente perceber esse destaque. Eles eram um com Jesus, eles estavam unidos com Jesus. E se a gente observar, todas as vezes, que não são muitas, que a Bíblia fala de Áquila e Priscila, eles são citados juntos. Não aparece o nome de um separado do nome do outro. E isso denota também como eles eram unidos como casal. Eles viviam a unidade que a Bíblia ensina desde a criação do homem e da mulher, em Gênesis 2:24, que todo mundo conhece de cor. A gente pode citar? Por essa razão, deixará o homem... Vamos lá. Puxa na mente aí. Por essa razão, deixará o homem e serão os dois uma só carne, ou se tornarão uma só carne. Áquila e Priscila tinham essa união, eles se complementavam mutuamente. Eles desenvolviam sua vida profissional juntos como fazedores de tenda. Eles realizavam seu ministério juntos como cooperadores do apóstolo Paulo, como anfitriãos da igreja e líderes da igreja em Corinto e em Éfeso. Eles estavam lado a lado em todas as áreas da sua vida, sem superioridade, sem vaidade, sem machismo nem feminismo, sem buscar ser maior ou mais importante do que o outro, mas eles viviam e serviam juntos, realizando as boas obras do Senhor, servindo a igreja de Jesus Cristo como um só corpo que eles eram em Jesus Cristo. É triste ver casais que estão brigando para ver quem ganha mais dinheiro, quem prega melhor, quem faz melhor a obra de Deus, e até pela obra de Deus os casais brigam na igreja. Nós somos um. Amém, queridos irmãos? Você e sua esposa são um em todas as áreas. Não pode separar nenhum, nem o dinheiro que vocês ganham. Porque depois que a gente casa, não tem esse negócio do meu dinheiro, da minha conta. É o nosso dinheiro, a nossa conta, a nossa casa, o nosso carro. Tudo é nosso. Não existe mais individualismo. E é triste ver tantas mulheres influenciadas pelo feminismo, querendo ser maior do que o seu marido, ou tomar o lugar dele. Ou ver homens também influenciados pelo machismo, querendo oprimir a sua esposa e ser melhor do que ele. Nos momentos, ou aliás, nós aqui podemos observar que a unidade plena entre Áquila e Priscila só era possível porque os dois estavam unidos ao corpo de Cristo. Os dois tinham individualmente uma nova vida em Cristo. E além de serem abençoados espiritualmente e materialmente, eles eram praticantes das boas obras de Cristo, vivendo uma vida como casal para
a glória de Deus. E o que eu quero dizer aqui é que para um casal estar preparado para as boas obras de Deus, marido e mulher precisam, em primeiro lugar, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Os dois precisam ser crentes e terem a mesma cosmovisão da vida. Pois o cristão que se une a um jugo desigual não conseguirá jamais viver essa unidade e praticar as boas obras de Deus juntos como casal. Pode até servir ao Senhor individualmente, mas como casal é impossível. Que vocês, casais aqui presentes, possam se espelhar nesse exemplo de casal cristão de unidade e compartilhar em todas as áreas de suas vidas, como os dois sendo um de fato em Cristo Jesus e dedicando as suas vidas, sua união conjugal, sua família para praticar as boas obras de Deus. A gente cantou aqui, né? Minha família é de Deus, minha família pertence a Deus, minha família pertence ao Senhor. A gente canta, mas será que a gente vive? O principal propósito da vida de um casal cristão é viver para realizar as boas obras planejadas por Deus e glorificar o seu nome. E a segunda lição que eu quero trazer aqui ainda está no versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E no versículo 4 também que diz assim: arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios agradecem a esse casal. A vida desse casal, irmãos, era dedicada ao serviço do reino de Deus. Paulo conheceu esse casal em Corinto, está lá em Atos capítulo 18. Porém, não demoraram muito a mudarem-se para Éfeso, onde ajudaram o apóstolo aos gentios implantar e consolidar aquela igreja de Cristo ali. Paulo os chama de meus cooperadores em Cristo, porque o casal tinha ajudado ao apóstolo. Eles estavam do lado do apóstolo. A palavra cooperador fala de alguém que serve, fala de alguém que colabora, que apoia, que ajuda a outrem. Cooperar é ajudar, é estar do lado, é estar junto, é estar dando apoio. E no caso desse casal, eles são com muita honra citados juntos aqui como cooperadores do grande apóstolo aos gentios. Já pensou? Você ser citado no céu como cooperador do pastor Hamilton e da missionária Ana. Olha só que bênção, né? Né, Charles e Fernanda? Cooperador do servo de Deus. Eles receberam com muita honra da boca do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, né, essa denominação de cooperadores. Nós não temos muitas informações sobre este casal, né, como disse, de certa forma eles são até anônimos cooperadores de Paulo. Mas é importante lembrar que esse título de cooperador foi dado por Paulo também a pessoas importantes na sua vida, importantes na vida da igreja daquela época, como Timóteo, que era o filho amado na fé de Paulo e pastor na igreja de Éfeso, foi chamado de cooperador, bem como também o pastor Tito, chamado por Paulo de companheiro, filho e companheiro, dois cooperadores do apóstolo Paulo. E a esses dois Paulo escreve cartas específicas, denotando a grande importância da vida desses dois homens para a vida da igreja e para o reino de Deus. E da mesma forma, Paulo honra Áquila e Priscila, chamando-os de cooperadores, que receberam esse título. E vemos então a importância desse casal no ministério do apóstolo Paulo e no ministério das igrejas da sua época. Você já pensou em ser um casal assim? Você já pensou em ser um casal reconhecido não só pelo pastor da sua igreja, mas reconhecido pela igreja, pelo povo e acima de tudo por Deus, como cooperador da obra de Deus, cooperador da igreja de Deus? No versículo 4, Paulo diz assim: arriscaram a vida por mim. Um casal que cooperou tanto, que estava tanto junto ao apóstolo Paulo, que arriscaram a vida por ele. E não há informações que nos permitam saber quais são os acontecimentos históricos aos quais Paulo faz menção nesse versículo.
Alguns estudiosos têm pensado que o apóstolo alude aqui ao grande tumulto que houve na cidade de Éfeso, conforme Atos capítulo 19. Não sei se os irmãos lembram, né, que na cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana, ou Artemis, e havia ali ourives que faziam estátuas e vendiam, e quando Paulo pregou ali, milagres aconteceram ali, naquele lugar, e houve um tumulto na cidade, porque as pessoas que praticavam ocultismo pegaram seus livros e jogaram no centro da cidade, queimaram, e foi um tumulto grande. E juntou o líder ali, daqueles que praticavam as estatuazinhas da deusa Diana, e disse que Paulo estava causando um alvoroço e um prejuízo financeiro também, e por isso ele foi perseguido e ameaçado de morte. Talvez, pode ser que Paulo esteja citando aqui esse acontecimento, ou como também houve em Corinto, em Atos capítulo 18, quando Paulo e outros irmãos também foram ameaçados e correram perigo de vida. Nós podemos supor, irmãos, que diante das perseguições, diante das tribulações que a igreja enfrentava naquela época, Paulo estava referindo-se a mais de uma situação onde ele e seus cooperadores, Áquila e Priscila, arriscaram suas vidas literalmente em seu favor, a fim de protegê-lo. Ou Paulo podia também estar dizendo que, pelo fato daquele casal estar ao seu lado, eles podiam ser mortos junto com o apóstolo Paulo também a qualquer momento. Eles andavam correndo risco de vida o tempo todo. Mas pode ser que Paulo queria simplesmente dizer que Áquila e Priscila haviam dado tudo o que eram, tudo o que possuíam, tudo o que tinham a serviço do Evangelho, que suas vidas estavam totalmente dedicadas, sem nenhuma reserva, à prática das boas obras, ao serviço do reino de Deus, em forma de doação completa, total ao ministério cristão, como cooperadores do apóstolo Paulo. E aí eu pergunto, será que você, casal cristão, tem dedicado a sua vida às boas obras de Deus? Será que vocês têm de fato dedicado suas vidas ao serviço à igreja de Cristo? Tem se envolvido, por exemplo, nos ministérios da SEV aqui do Presidente Médici? Será que há um compromisso, uma preocupação, um envolvimento da sua parte com as pessoas que você serve aqui na igreja? Ou você não está servindo a ninguém, só está se servindo a si mesmo? Que tipo de casal você é como cristão? É aquele que vem no domingo só para receber a bênção, ir para casa passar a semana com a bênção e no outro domingo vir receber a bênção de novo? Ou você é um casal, ou vocês formam um casal que estão aqui para servir ao Senhor, praticar as boas obras, serem cooperadores dessa igreja e glorificar o nome do Senhor através das suas vidas? É importante pensar sobre isso. Será que através de vocês, através dos dons e dos talentos que Deus mesmo deu para vocês, vocês têm sido úteis na obra do Senhor? Será que seus recursos financeiros, materiais, será que o seu tempo tem sido dado também para a obra de Deus? Nós temos tempo para tudo, e todos nós só temos 24 horas no dia, mas todos nós temos que saber remir e organizar o nosso tempo, para a gente trabalhar, para a gente conseguir nosso sustento, da nossa família, dos nossos filhos, para a gente passear, para a gente ter lazer, para a gente cuidar da nossa saúde, mas também para a gente servir ao Senhor aqui na igreja onde nós nos congregamos. Amém, queridos irmãos? O amém foi fraco, espero que fique melhor. Será que através do testemunho de vocês, irmãos, como casal, pessoas têm sido evangelizadas? Lá no contexto mesmo onde vocês trabalham, onde vocês estudam, onde vocês convivem? Será que vocês têm ganhado vidas para o Senhor, como Áquila e Priscila fizeram? Será que, a exemplo desse casal, vocês têm sido cooperadores da igreja? Sabe? Todo pastor de uma igreja local precisa de muitos cooperadores para a realização da obra do Senhor. Charles falou aqui na introdução, falando do desafio, da dificuldade que é pastorear uma igreja. Eu digo que é também uma honra, uma alegria, uma felicidade, motivo de realização pessoal, quando um pastor pastoreia a igreja, sendo chamado realmente por Deus. Mas nós precisamos sim, há desafios, grandes desafios, todos os dias há desafios. A não ser que lá na igreja do Betel não tenha desafio, né, pastor João? Só aqui. Vou mandar um caminhão. A não ser que aqui não tenha, pastor Amito, só lá no Catolé.
Não é? Eu acho que eu estou vendo o pastor Sérgio está ali, o pastor Sérgio da Igreja Batista da Liberdade, prazer revê-lo. Lá tem problema, não tem? Tem dificuldade e desafio, não tem, pastor Sérgio? Olha só a nação evangélica. Em todo lugar está sobrando. E nós precisamos de quê? De cooperadores. E todo pastor de uma igreja local fica feliz, fica grato, como o apóstolo Paulo aqui expressa a sua gratidão. Como pastor da Serva do Catolé, eu tenho vários cooperadores em nossa igreja, a quem eu sou muito grato ao Senhor. E eu tenho certeza que o pastor Hamilton também tem aqui muitos cooperadores na Serva do Mestre, pastor João lá do Betel, pastor Sérgio lá na Igreja Batista da Liberdade. Nós temos cooperadores, e essas pessoas são pessoas que nos dão liberdade, nos dão alegria, nos dão felicidade, porque eles nos dão suporte. Amém, irmãos? Eles nos dão suporte, estão ao nosso lado, são como Josués na vida de Moisés. São como Timóteos na vida de Paulo, em vários níveis de comprometimento, de dedicação de tempo, apoiando a obra do Senhor e o ministério pastoral na igreja local. E eu creio que Deus tem um chamado específico na vida de cada casal. Deus não une um casal por acaso, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado específico. Eu creio que o Senhor une um casal com um propósito, como já disse, que está acima da própria felicidade ou bem-estar desse casal. Também sei, por experiência própria, que é exatamente o cumprimento deste propósito de Deus na vida de um casal, que vai dar a esse casal a verdadeira alegria, bem-estar, contentamento, realização que suas almas precisam, e a felicidade que o marido e a esposa procuram quando se unem. É realizar o propósito de Deus para a sua vida. Então o que vocês têm que se dedicar e se preocupar não é quanto dinheiro vai ter na poupança quando se aposentar, é quanto de Deus vocês já descobriram, qual o propósito dele para a vida de vocês, e se vocês estão engajados nesse propósito para fazer e para cumprir esse propósito e glorificar o nome do Senhor com a sua família. Realizar as obras de Deus, as boas obras, ser ativo na obra de Deus, irmãos, é o que dá verdadeiro contentamento, sentido de vida, propósito de vida para o indivíduo e para o casal também. Então dê glória a Deus, porque você é casado com uma mulher que é crente, você é casada com um homem que é crente, os dois são crentes. Então glorifique a Deus e busque o propósito maior de Deus para a vida de vocês, para servir ao Senhor e glorificar o nome do Senhor. Paulo diz: eu sou grato a eles. Não apenas eu, na parte B do versículo 4, mas todas as igrejas dos gentios. Então Paulo está expressando ações de graças por esse casal, em face exatamente da dedicação, da importância deles ao serviço do reino de Deus, apoiando o seu ministério, servindo as igrejas. E é por isso que ele diz: não só eu agradeço, mas todas as igrejas dos gentios agradecem, especialmente as igrejas da região da Ásia Menor. Essas igrejas também expressavam sua gratidão pelo papel desempenhado por aquele casal no evangelho, no serviço, na realização das boas obras de Cristo naquelas igrejas. Então já pensou, você pode ser uma pessoa, vocês podem ser um casal, onde não só a igreja do presidente Médici vai louvar e vai agradecer a Deus por suas vidas, mas todas as ações evangélicas de Campina Grande, todas as igrejas de Campina Grande, saindo até das fronteiras da nossa denominação, as igrejas batistas, Assembleias de Deus, vão agradecer a sua vida pelo serviço cristão que você presta. Isso é honroso, amém, queridos? Pessoas de denominações diferentes, pessoas não crentes, agradecerem ao Senhor pela sua vida. Como o Charles fez aqui, agradecendo a Deus pela minha vida. Eu fui apenas um canal, junto com outros irmãos, que o abençoamos naquele momento, Deus apenas nos usou por sua graça e misericórdia, mas isso me traz alegria, por saber que ele é um homem que agradece a Deus, porque eu fui um instrumento para levar o evangelho também até a vida dele. Não só eu, outros também levaram, mas eu também participei. E isso nos traz felicidade, quando pessoas são gratas a Deus por nossas vidas, por nosso serviço. O que eu estava fazendo era apenas praticar
as boas obras. Ouvindo um jovem na época que estava passando um dilema muito grande na vida, católico, praticante, fervoroso da igreja católica, parece que era líder lá, não era de jovens lá na igreja católica, e chega no meu gabinete dizendo: pastor, eu fiz um monte de perguntas ao padre e eu não fiquei satisfeito com as perguntas, eu quero agora perguntar ao senhor para ver se o senhor vai saber me responder. Eu digo: eita Jesus, não é desafio? E eu só fiz dizer o que a Bíblia diz para ele, mandei ele ler o texto bíblico, como ele já falou aqui, e o Senhor foi quem agiu na vida dele. Mas isso é gratificante, irmãos. Eu quero perguntar para você: quantas pessoas você já levou para Jesus? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Para quantas pessoas você já testemunhou do Evangelho? Para quantas pessoas você já proclamou o Evangelho? Quantas pessoas você já trouxe para visitar aqui a sua igreja? Por quantas pessoas você tem orado para se converter? Responda para você mesmo. Isso também são boas obras de Deus. Será que vocês dois, como casal cristão, têm recebido essa recomendação? Será que a liderança da sua igreja, a membresia da sua igreja tem sido grata a Deus por sua vida? Será que pessoas dão ações de graças ao Senhor por causa das boas obras que você tem praticado? Não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Não só para os crentes, mas para os não crentes também. Um exemplo da importância e do alcance do ministério desse casal é registrado por Lucas em Atos capítulo 18. Lucas mostra que em seu ministério, esse piedoso casal não apenas ganhou muitas vidas para Jesus, não apenas cooperou no ministério do apóstolo Paulo, mas eles também tiveram um importante papel no discipulado cristão. Em Éfeso, eles ajudaram a firmar um grande pregador chamado Apolo. E ajudaram Apolo a se firmar, a conhecer mais da doutrina de Cristo. Atos capítulo 18, do 23 em diante, você vê isso. Apolo é um judeu apresentado por Lucas em Atos como um grande e eloquente pregador. Ele diz: um homem culto e que tinha grande conhecimento das Escrituras, que falava e ensinava com coragem e com grande fervor e com exatidão acerca de Jesus. E aí ele diz um detalhe: embora conhecesse apenas o batismo de João. Quando Áquila e Priscila o ouviram pregar na sinagoga em Éfeso, de imediato eles convidaram Apolo para ir à sua casa, levaram aquele pregador eloquente para a sua casa para explicar com mais exatidão o caminho de Deus, verso 26. E aí eles realizaram na sua casa um discipulado cristão com o pregador Apolo, tirando as arestas do judaísmo e deixando mais consciente, mais firme, mais conhecedor do Evangelho da graça de Deus. Havia já naquela época um grande movimento judaizante, onde judeus que se convertiam ao cristianismo queriam fazer os crentes gentios praticarem as leis do judaísmo. E Apolo parece que estava meio confuso ainda, e Áquila e Priscila chamaram Apolo para casa e lhes ensinaram as Escrituras. E em seguida Apolo desejou viajar para Acaia, e os irmãos da cidade de Éfeso, que também inclui Áquila e Priscila, o motivaram, escreveram carta de recomendação para que os discípulos da Acaia recebessem aquele homem. E como resultado desse discipulado, irmãos, realizado pelo casal, Apolo se mostrou muito útil, tanto em Éfeso como em Corinto, pois agora ele estava mais bem instruído, mais experiente no caminho do Senhor ou na doutrina cristã. Com certeza, Apolo ganhou muitas vidas para Cristo, tanto entre judeus como entre gentios. Foi muito útil para a igreja cristã da sua época. E o casal Áquila e Priscila tiveram uma participação importante, significativa, de acordo com o que Lucas relata aqui, na vida desse casal, no ministério desse casal, e certamente também participarão lá na glória dos frutos do seu ministério. O conhecimento de Áquila e Priscila sobre as Escrituras estava a serviço do discipulado cristão para a glória de Deus. Será que vocês, como casal, têm dedicado tempo para estudar as Escrituras? Vocês têm dado do seu tempo para estudar a palavra de Deus, não somente para aprender
para si mesmos, para viver, mas também para dedicarem ao discipulado cristão? Ora, queridos, se nós sabemos que fazer discípulos é uma comissão dada por Jesus para todo cristão, será que vocês têm também participado dessa comissão? Vocês têm se engajado em fazer discípulos de Jesus Cristo e participado dessa grande comissão? O principal propósito da vida de um casal cristão é viver para realizar as boas obras planejadas por Deus e glorificar o seu nome. Uma outra lição que nós vemos aqui, agora está no versículo 5. Vá para o versículo 5 comigo, do capítulo 16. Sua casa, a casa de Áquila e Priscila, hospedava a igreja de Cristo para a glória de Deus. Diz assim o verso 5: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Onde a igreja se reunir, irmãos? Na casa deles. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila. 1 Coríntios 16, 19 diz assim: saúda, as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa. Eles eram um casal hospitaleiro. Eles hospedavam a igreja em sua casa. A igreja funcionava na casa daquele casal. E nós sabemos que não há evidências sólidas a respeito da construção de templos cristãos até por volta do 3º século da era cristã. A igreja não tinha prédios como esse. A igreja se reunia, a gente vê desde lá de Atos capítulo 2. A igreja se reunia no templo, mas era o templo da igreja, era o templo judeu em Jerusalém, e nas casas, e de casa em casa. Então, até o século 3 aproximadamente, não havia prédios da igreja, eles se reuniam no templo judeu e nas casas. E quando veio a perseguição dos judeus e a perseguição do Império Romano, aí é que os crentes nem podiam se reunir em grandes congregações, se reuniam em pequenos grupos nas casas. E na casa de Áquila e Priscila havia uma igreja que se reuniam. Eram, no nosso linguajar, os agrupes nos lares, ali no 1º século da era cristã. Em Éfeso, a igreja, ou pelo menos parte dela, se reunia na casa desse casal hospitaleiro e dedicado ao Senhor. O lar deles era um lugar de reunião da igreja de Deus. Era uma extensão local da igreja do Senhor. Era um lugar de adoração a Deus. Era um lugar de pregação da palavra de Deus. Era um lugar de discipulado cristão. O lar deles existia de fato para a glória de Deus. Os irmãos estão entendendo? Não só os dons, não só os talentos, mas a casa deles, a casa que eles tinham, era para a glória do Senhor. Amém, queridos? E a sua casa? Qual é a visão que vocês dois, casal crente, têm da sua casa? Vocês se veem como mordomos de Deus, e que a casa que Deus deu a vocês não é de vocês, e que vocês são apenas mordomos, e por isso a casa de vocês deve estar a serviço da igreja de Deus? Vocês se veem assim? Eu comecei os pequenos grupos na minha igreja no ano 2000, na minha casa. Na casa do pastor Umbirajara, aliás, que era presbítero na época. Depois fui para a minha casa. E desde o ano 2000, tem um pequeno grupo na minha casa. Eu não tinha casa, morava em casa alugado. Mas como eu tinha o direito de posse, né, aquela casa que eu alugava tinha que ser para a glória de Deus. Porque o dinheiro que eu pagava aluguel, era Deus que me dava e eu era apenas um mordomo. Tudo que eu tenho é para Deus. Quando eu comprei a minha casa se tornou um lugar de um agrupe. Até hoje, 24 anos já se passaram. E eu participo de agrupes e faço agrupes também na minha casa. Porque a minha casa não é minha. E como eu sou contente, como eu sou feliz, porque eu posso abrir as portas da minha casa, para receber os irmãos, para entrarem na minha casa, para a gente louvar a Deus juntos, para a gente ler a Bíblia juntos, estudar a Bíblia juntos, para a gente orar uns pelos outros e praticar a comunhão cristã, os mandamentos recíprocos, para a gente trazer pessoas não crentes para dentro da minha casa e evangelizar essas pessoas dentro da minha casa. E muitas pessoas já se converteram a partir da minha casa. E eu lembro de uma história que eu quero relatar resumidamente aqui, que um senhor com mais de 60 anos
já tinha vivido com as 4 mulheres, já tinha não sei quantos filhos e não sei quantos netos, mas nunca se casou, porque sempre foi contra o casamento. E dizia que era católico, mas era viciado num monte de coisa, inclusive na prostituição. E foi um dia para a minha casa, no pequeno grupo, convidado pelo filho dele que participava do pequeno grupo, do A-Grupo lá na minha casa. E ele foi um dia na minha casa, e ali ele ouviu o evangelho. E ele estava namorando com uma irmã crente, mas que estava afastada do evangelho, estava sem igreja. E foram os dois para a minha casa. Depois desse contato lá na minha casa, ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, sendo acolhido por nós, ele foi na igreja. Com pouco tempo depois, ele se converteu, entregou sua vida a Jesus, passou pelo discipulado, foi batizado nas águas. E aquele homem que disse: eu nunca me casarei na minha vida, disse: pastor, agora eu quero me casar com essa mulher. Nunca me casei, mas com essa eu vou casar, porque Jesus está endireitando a minha vida e tem que endireitar por completo. Amém, queridos? Então isso traz alegria, traz felicidade. Então será que a sua casa tem sido um lugar da prática das boas obras? Será que quando as pessoas vão à sua casa, elas ouvem o evangelho? Elas sentem a presença de Deus? Será que elas têm oração na sua casa? Tem um lugar onde as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor? Vocês já pensaram na possibilidade de abrir, agora eu estou falando para os crentes aqui do Presidente Médici, os casais, de abrir as portas da sua casa para realizar um grupo lá na sua casa? Já pensou nisso? A pessoa, que bênção vai ser? Ah, pastor, mas dá muito trabalho, né? Toda semana eu tenho que lavar, tenho que limpar o terraço, a sala, tenho que arrumar, botar as cadeiras, receber o povo. É um compromisso de toda semana. É isso mesmo. Quem tem um coração para servir ao Senhor, se a sua casa pertence ao Senhor, se você é apenas um mordomo do Senhor, é isso que você precisa fazer. Você já pensou nisso? Se não pensou ainda, pense. Ore por isso. Reflita sobre isso, conversem sobre isso. Os dois têm que concordar, né? Porque se a mulher não concordar, não tem jeito, o marido não vai fazer nada. E se o marido não concordar, também a mulher não vai fazer. Mas pensem sobre isso, orem sobre isso. Que a sua casa seja um lugar onde os irmãos possam entrar para louvar a Deus, estudar a palavra de Deus, desenvolver o evangelismo, o discipulado cristão, ter comunhão. Isso, irmãos, vai dar alegria a vocês. O lar de vocês vai ter mais significado, e as bênçãos de Deus vão ser derramadas mais e mais sobre a sua casa. Amém? Estou indo para o final. A última lição que eu quero ver aqui desse casal, que mostra que o principal propósito da vida de um casal cristão é viver para realizar as boas obras de Deus e glorificar o seu nome, é que suas vidas profissional e financeira eram doadas para o ministério e a expansão da igreja de Cristo para a glória de Deus. Agora eu quero ir para Atos capítulo 18, se você quiser abrir lá. Atos 18, do 1 ao 3. Atos 18, do 1 ao 3. Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Áquila e Priscila eram um casal judeu que residia em Roma, e saíram de lá por força do decreto de Cláudio. E aí, quando foram para Corinto, e depois se mudaram e fixaram residência em Éfeso, por causa desse decreto. Chegando em Corinto, eles conheceram Paulo, por providência divina. Aí Paulo conhece eles dois, descobre que tem a mesma profissão, Paulo também era fazedor de tendas, e vai morar na casa deles. Eles hospedam Paulo em sua casa. Paulo fica em companhia deles, porque tinha a mesma profissão, em primeiro lugar. Porque já era um costume dos judeus, quando chegavam numa cidade, procuravam pessoas que tinham a mesma profissão, para fazerem parcerias e conviverem juntos. E eles se uniam não só por questões raciais, religiosas,
mas também por questões profissionais, financeiras e ministeriais, nesse caso. O que aprendemos aqui é que esse casal tinha suas vidas totalmente consagradas a Deus. Até mesmo a vida profissional deles era para servir a Deus. A vida financeira deles era para servir a Deus, para contribuir com o sustento do ministério do apóstolo Paulo. Já pensaram, irmãos? Eles foram mantenedores financeiros, não só cooperadores, não só pregadores, mas eles já hospedaram Paulo na sua casa. Paulo já deixou de gastar dinheiro com hospedaria, né? E aí eles faziam tendas e já eles tinham um comércio já estabelecido. Então, Paulo, se torne nosso sócio aqui, vamos trabalhar junto. E aí abençoaram Paulo financeiramente também, hospedando e trabalhando junto com o apóstolo Paulo. Então, eles eram colaboradores financeiros do ministério de Paulo, mantenedores do apóstolo Paulo. E, infelizmente, nós vemos a realidade hoje, que muitos profissionais crentes bem-sucedidos não têm nem devolvido o dízimo do Senhor para o sustento da sua obra, na igreja em que se congregam. Muito menos contribuído com ofertas para a obra missionária ou para projetos que sua igreja local desenvolve com o fim de alcançar vidas para Jesus e produzir ou promover o crescimento da igreja. É verdade ou não é, queridos irmãos? Quantas pregações nós vemos na internet contra a entrega do dízimo no Novo Testamento? Né? E sobre esse assunto tem muito pano para manga, não vou falar. Mas tem vários argumentos que mostram que o dízimo é uma entrega, dízimo é um princípio de Deus, desde muito antes da lei ser dada por Moisés, desde lá do tempo de Abraão. Amados casais, que vocês, como casal cristão, dediquem também sua vida profissional, sua vida financeira, para honrarem a Deus, investindo financeiramente no crescimento da igreja e do reino de Deus, sendo dizimistas fiéis na igreja local onde vocês se congregam, sendo também ofertantes para os projetos da igreja, para a obra missionária, para projetos sociais. Eu tenho certeza que se vocês agirem assim, serão abençoados na vida, serão bênçãos, aliás, abençoadores na vida de muitas pessoas, serão bênçãos na vida da igreja e serão também muito abençoados por Deus, porque Deus cumpre as suas promessas para aqueles que são dizimistas e ofertantes fiéis. Amém, queridos? Deus cumpre as suas promessas quando diz que abrirá as comportas dos céus e derramará sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, como o Senhor fala lá em Malaquias 3:10. Eu tenho certeza que Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, como Paulo diz em Filipenses 4:19. E que também acontecerá o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, do verso 10 ao 13. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça, e que vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulta em ações de graças a Deus. E Paulo está falando aqui de dinheiro, de dar oferta, de ser generoso para ofertar para a obra de Deus, amém, irmãos? Amém. E mais, o serviço ministerial que vocês estão realizando, Paulo chama da oferta de serviço ministerial. Tem gente que pensa, não, eu sou crente, o meu ministério é tocar no louvor e tal, agora o meu bolso, o meu dinheiro ainda não se converteu, por isso eu não dou o dízimo nem dou oferta. Meu dinheiro é outra coisa, finança não tem nada a ver com o meu serviço, nem com minha espiritualidade, pois dinheiro é um assunto tão espiritual quanto orar e jejuar e ler a Bíblia. Amém, irmãos? Mas as pessoas fazem a distinção. Eu sou crente fiel a Deus, vou todos os cultos, agora o dízimo eu não dou. E dizem que a parte mais difícil de se converter do homem é o bolso, né? Quando se converte o bolso é porque o resto já se converteu. Não era para ser assim.
O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. E por meio dessa prova de serviço ministerial, outras pessoas vão louvar a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles. Eu quero confessar Jesus. Eu quero confessar publicamente o Evangelho de Cristo, dizer que sou crente, mas eu não quero ser generoso, nem quero compartilhar meus bens com ninguém. Isso não pode acontecer. Então, queridos irmãos, queridos casais, sejam sempre fiéis nesses deveres, nos dízimos, nas ofertas, e vocês receberão de Deus a verdadeira prosperidade. Sabe qual é a verdadeira prosperidade? Não é a que as igrejas da prosperidade pregam por aí, que você tem que ficar rico e ter, você dá 10 para ganhar 100, para ganhar 1000. A verdadeira prosperidade é você ser fiel ao Senhor em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, e Deus abençoar você, abrir as comportas dos céus, para derramar tantas bênçãos sobre você, e você vai ter, não só para ter, você vai ter para abençoar outras pessoas, você vai ter para compartilhar, é você ter para abençoar o reino de Deus e a obra de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Eu quero encerrar então, reafirmando que o principal propósito da vida de um casal cristão é viver para realizar as boas obras planejadas por Deus e glorificar a Ele. Amém? Mas as vidas desse casal têm que estar unidas em Jesus. Suas vidas têm que estar a serviço do reino de Deus. Sua casa tem que estar a serviço do reino de Deus. Sua profissão e seu dinheiro tem que estar a serviço do reino de Deus. Só assim, eu e você poderemos dizer, eu e minha esposa somos um casal que estamos realmente preparados para as boas obras. São muitas coisas, né? As boas obras envolvem muita coisa. É tudo aquilo que eu e você fazemos, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, para a glória de Deus. Amém? Posso fazer uma oração? Vamos ficar de pé. Charles me deu 50 minutos, eu passei 4 aqui, viu, Charles? Eu quero que você pegue na mão da sua esposa. Se não tiver aí, vai orar sozinho, não tem problema. Eu vou orar sozinho também. Faça uma oração agora. Se o guitarrista pudesse tocar aqui um pouquinho. Faça uma oração. Faça uma oração e apresente. Apresente sua casa ao Senhor. Apresente seu casamento ao Senhor. Analise se vocês dois estão realmente preparados ou se já estão praticando as boas obras. Ora ao Senhor. Orem juntos. Ó Senhor, como é desafiador, Senhor, viver nesse tempo de tanto ativismo, de tanta correria, como dizem muitos por aí, e dedicar tempo para o Senhor, dedicar tempo para a prática das boas obras que o Senhor preparou para todos nós, que somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas eu quero pedir por minha vida e pela vida de todos os casais que aqui estão presentes, Senhor, que o Espírito do Senhor possa nos convencer, se nós já morremos com Cristo, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo, se nós vivemos em Ti, Senhor, a nossa vida tem que ser para Te servir, a nossa vida tem que ser dedicada para a Tua obra, Senhor. Nós não podemos priorizar outras coisas acima do reino do Senhor. Nós não podemos priorizar, ó Deus, tantas coisas dessa terra e dessa vida passageira acima daquilo que é eterno, Senhor. Então, Pai, perdoa
Perdoa, porque muitas vezes nós estamos trocando as prioridades, não estamos colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, e isso é pecado. Não estamos colocando o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Fazemos tantas coisas, colocamos nossos estudos, nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso lazer, nossa atividade física. Nos perdoa, Senhor. Colocamos qualquer coisa, e muitas coisas que esse mundo fica nos convidando, acima do Senhor, acima da prioridade que devemos dar a Ti. Ajuda a cada casal aqui a remir o tempo, a organizar o tempo. Ajuda cada casal, Senhor, ó Deus, a cuidar do seu tempo, Senhor, a aproveitar bem todas as ocasiões, todas as situações da vida, para fazer as boas obras do Senhor, para glorificar o Senhor com os dons que o Senhor tem dado para eles, com, ó Deus, a profissão que o Senhor tem dado para eles, com os bens que o Senhor tem lhes dado. Senhor, queremos consagrar tudo ao Senhor, e que o Senhor reine realmente em cada casal, em cada coração, em cada mente, Senhor. Dá unidade de pensamento, unidade de propósitos aos casais dessa igreja, a todos que estão aqui presentes, Senhor. Dá unidade de propósito, que esse propósito maior seja servir na Tua obra e glorificar o Teu nome, Senhor. Que possamos encontrar contentamento, realização no serviço ao Senhor. É isso, Senhor, que realiza o crente. É isso que faz o crente com contentamento, feliz. Então, Senhor, dá-nos essa oportunidade e dá-nos esse privilégio de sermos achados, chamados pelo Senhor como cooperadores da Tua obra aqui na terra, Senhor, como trabalhadores da Tua seara aqui na terra, Senhor. Não deixa que o ativismo desse mundo pós-moderno venha tirar, venha roubar de nós aquilo que tem que ser a primazia. É o Senhor em primeiro lugar, e a Tua obra e o Teu reino, Senhor. Que nós possamos viver para glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém, Senhor. Podem sentar, queridos irmãos.